Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona as operações matemáticas do CLP da Mitsubishi. Nesse exemplo eu vou usar o modelo de CLP FX3U, mas basicamente tudo que eu vou mostrar aqui você consegue fazer na linha FX3 da Mitsubishi, né, que seria FX3U, 3G, 3F, aí tem os mais antigos, né? 2N, 1N e a linha também do FX5, né? Então basicamente o que eu vou usar aqui você consegue usar no FX5 também, tá? Que é uma outra linha de CLP da Mitsubishi, é uma linha mais avançada do que todas essas outras que eu falei. O software que eu vou usar aqui de programação é o GXWorks 2, tá? Então o GXWorks 2 ele programa aí a linha de CLP FX3 da Mitsubishi, né? Série Q também, né? E alguns outros modelos de CLP. Eu vou abrir aqui uma nova página de programação, né? Então aqui são outras linhas, né, que dá para programar com o GXWorks 2, né? Lembrando que se você for usar o FX5, aí você tem que usar o GXWorks 3, tá? Que é um outro software parecido com esse, mas é um outro software, tá? Então vou usando aqui a linha FX, modelo do CPU FX3U barra FX3UC. Eu vou criar em ladder, né? Então vou dar um OK. Bom, iniciando aqui, né, vou apertar Shift Enter, né, coloco as linhas aqui, né, insiro linhas, ou posso inserir por aqui também, mas eu prefiro apertar Shift Enter, né, navegar pelo teclado, né. Então, iniciando aqui, eu vou colocar um M0 com um contatinho, vou começar primeiro com a adição, tá, então eu vou apertar DD, né. E para adição, eu vou somar aí dois registradores, né? Então vou somar D0, o que tiver em D0, vai somar o que tiver em D2. E sempre quando há uma soma, a gente tem que indicar um terceiro registrador para armazenar o resultado dessa soma. Então vou colocar o D4. Vou fazer uma soma de uma constante, tá? Então vou colocar um M8000. É o contato fechado, né? Eu poderia muito bem fazer aqui assim, mas é só para mostrar que tem o D8, o M8000, né? Que é um contato fechado, então a gente vai ver a diferença dele aí. Eu vou somar, né, duas constantes, então eu vou somar K5 com K3 e jogar no registrador 10, por exemplo, tá? Então somando, aqui vai ser constante, né? Não vai mudar, né? E agora eu vou somar uma variável com uma constante. Então eu vou colocar o M. Deixa tudo aqui no M8000. Vou somar aqui D20 com uma constante que é o número 8, né? E vou jogar o resultado em D22. Vou compilar o programa. Vou simular aqui. Selecionar essa opção aqui. Tá? Então o que está acontecendo no nosso programa aqui? Como o nosso M0 está desligado, né, e não tem nenhum valor nos nossos registradores aqui, então eu não somo nada. Já nosso M8000, né, como ele é um contato normalmente fechado, ele já está fazendo essa soma aqui dessas duas constantes. Então 5 mais 3 vai dar 8, né? Então como o nosso D20 não tem nada, né, 0 mais 8 é 8. Então eu vou colocar aqui D0, D2 e D20.
Então eu vou inserir um valor aqui em D0, vou colocar aqui um valor de 50, né? Ainda não somou, porque nosso M0 está desligado. Então vou apertar Shift Enter para ligar nosso M0. E aí vejo que executou nossa soma, né? Vou colocar aqui 150, por exemplo, né? Como o D2 não tem nenhum valor, então vai dar só 150. Se eu pôr o valor de 2 ali, 152, tá? Ali embaixo, ali no D20, né? Vou colocar um valor de 2 para dar nossa soma da 10, certo? Então, basicamente, essa é a nossa soma, tá? E se eu colocar um valor negativo, né? Menos 50, por exemplo, né? No D0, então vai dar menos 48, tá? Agora eu vou mostrar uma questão para vocês antes de pular para as próximas operações. O que eu vou falar aqui na adição serve para todos, tá? Não sei se todo mundo sabe, o registrador, né? Ele tem um limite, né? Então o nosso D0 ele tem um limite de valor que pode ser inserido nele, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar 50 mil no nosso D0, 50, 1, 2, 3, ele não aceita, tá? Ele tem um limite, e quando a gente atinge esse limite do nosso, da nossa word, vou falar assim que é melhor, ela acaba se transformando em uma double word, tá? Então o que acontece? O valor de D0, né, de uma word qualquer, né, independente de D0, D1, é uma word, né? Ele tem um limite, eu não lembro se é 32.678. Tá? Acho que, se eu não me engano, esse aqui é o limite, tá? Se eu colocar... Eu não lembro se é esse valor aqui. 800. 800 ele já não aceita. Acho que foi 680, vai... Eu não me recordo até exatamente qual que é o limite, tá? Então se eu colocar aqui, vamos supor, 700, ele aceita, acho que é 768. 68 não vai, 67 ele vai, tá? Então esse é o nosso limite. 32.767. Eu não consigo inserir nenhum valor a mais em uma word. Então, nesse caso, se eu preciso, por exemplo, fazer um cálculo de 50 mil menos meio milhão, por exemplo, eu preciso trabalhar com a double word, tá? E como funciona essa double word? Nada mais é, né, que quando a gente coloca o valor aqui, por exemplo, em D0, né, é como se fosse o valor, né? Imagina as duas casinhas aqui, né? Imagina duas caixas d'água. Quando essa transborda, né, o restante cai para essa aqui. Então essa é chamada double word. Então por isso que eu pulei 2 em 2 aqui. Por quê? O meu D0 ele não cabe um valor acima disso aqui. Então, se eu colocar 50 mil, o restante do valor ele vai jogar lá em D1, tá? Então, para mim conseguir colocar 50 mil aqui, eu vou ter que falar para mim aqui que eu vou trabalhar com uma double word, tá? Então, eu coloquei que é double word. E não é só isso que eu tenho que mudar, tá? No meu software, né? No caso aqui eu estou trabalhando aqui com Word, né? Que é 16 bits. Eu vou ter que mudar o software também. Eu tenho que indicar para o meu software que eu vou trabalhar com valores acima de 32.767, né? Por exemplo, vou colocar 50 com um valor qualquer aqui, né? Veja que ele já passou dos 32 mil, ele está vendo que ficou negativo aqui, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que parar minha simulação, eu vou ter que habilitar minha edição, vou dar um Enter aqui. E quando trabalho com Double Word, eu tenho que ter um D na frente, tá? Então, isso serve, presta atenção, hein? Isso serve para o restante de todas as outras operações
que eu vou mostrar, tá? Então eu só vou fazer só nessa primeira linha essa alteração. Nas outras eu vou deixar aqui como 16 bits mesmo. Vou simular aqui, né? Vou ligar nosso M0, Shift Enter, né? Vou inserir um valor ali no nosso D2, colocar um valor de 55, por exemplo, né? E agora, como a gente está trabalhando com Double Word, eu posso inserir um valor acima de 32 mil, né? Vou colocar aqui 50 mil. Naquela hora não foi, né? Agora foi. Tá? Então agora trabalhando com uma Double Word, eu vou colocar aqui 500 mil. Tá? Então veja que o valor, né, que excedeu do nosso D0, ele passa para D1, né? Então eu deixei D1 aqui para a gente ver. Por isso que eu pulei, né? Se eu colocasse D1 aqui, tipo D0 somando com D1, ia dar problema no nosso software, tá? Então presta bem atenção. Geralmente, quando eu vou programar, eu sempre pulo 2 em 2, tá? Tem ocasiões que a gente pula mais do que 2. Quando a gente vai trabalhar com encoder, dependendo os valores do encoder, né? Eu costumo pular até 10 registradores por segurança, tá? Porque, cara, depois que se você não pula, isso dá um problema no software e nada acontece, nada funciona, fica tudo meio estranho, só dor de cabeça, tá? Então isso aqui é um macete que eu tô passando aí pra vocês. Bom, então aqui é a nossa Double Word, né? Então eu pulei 2 em 2 aqui. Eu vou voltar, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui D0 com D1 só para vocês verem o que vai acontecer. E vou colocar o valor de meio milhão, né? Isso tudo, né? Lembrando, isso tudo que eu estou fazendo vale para as outras operações matemáticas que eu vou mostrar. Tá? Então, ligar aqui. Já vou inserir aqui, vou inserir primeiro no D1, né? 55. Ó, veja que já deu problema aqui, ó, tá? Por quê? Se eu colocar 7 aqui embaixo, tá? Ele vai dar um valor no D0. Porque ele tá achando que esse 7 aqui é um resto, né? Vou chamar de resto, entre aspas, né? Do D0, tá? Então vamos supor, vou colocar 1.000.000 aqui, ó. Tá? E aí eu quero formar 55 aqui embaixo. Tá vendo? Então não funciona. Então eu tenho que pular 2 em 2. Teria que ter colocado aqui o D2 mesmo, tá? Então, só recapitulando aqui, né? Trabalhando com Double Word, né? Tem que colocar o D aqui na frente para indicar uma Double Word, né? Se eu colocar aqui no nosso D20 o valor de 45 mil, né? Ele não vai aceitar porque eu tenho que mudar para Double Word aqui. Mas se eu colocar 45 mil, como minha instrução não está sendo utilizada em Double Word, ele vai me dar os valores negativos, tá? Para me usar uma Double Word, eu teria que colocar um D na frente. Isso serve para multiplicação, divisão e subtração. Eu vou fazer agora a subtração para a gente dar uma olhada. Eu vou tirar esse M0, vou colocar aqui em cima aqui. Eu vou separar aqui as linhas com comentário. Adição. O que eu vou fazer na adição? Eu vou
Adição não. É subtração, né? Vou chamar de sub, tá? A adição foi aqui em cima, né? Na minha subtração, eu vou subtrair, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o sub, né? De subtração. Então, eu vou subtrair o que tiver em D20. Vou subtrair D20 com D22 e vou jogar em D24. Vejo que eu estou pulando 2 em 2, porque e se eu precisar usar uma double word, né? O que tiver em D20 vai extrapolar e vai para D21, né? Então a gente não vai ter problema, tá? Mas lógico que a nossa instrução aqui tá para uma word só, né? Que é um de 6 bits, né? Agora, aqui embaixo, eu vou usar uma double word. Eu já tenho o costume mesmo de sempre pular, tá? 2 em 2. Tenho o costume de pular 2 em 2 e ainda tá ímpar ainda, tá? Vou fazer uma subtração aqui de uma double word, né? Então, vou colocar D sub. Vou subtrair, tá, que tiver em D24, né, que é o resultado na nossa linha de cima. Vou subtrair com a constante de vou deixar uma variável, tá, uma D30, né? Eu vou jogar o resultado de D32. Faz mais uma subtração. D50. A constante aí de menos. Vou subtrair menos 1. D50 menos 1 e vou jogar em D52, por exemplo. Vou compilar meu software. Vou habilitar meu simulador. Tá, então não vou mexer mais aqui com a adição, a gente vai mexer com a subtração. Então vou tirar aqui. Ah, detalhe, tá? Eu acho que eu não comentei nos outros vídeos aí, mas para você vir aqui para aparecer essa telinha aqui, né, o Watch, né, para configuração, né? Você vem aqui em Viewer, Dock Window, a gente tem 4 watts, né? No caso aqui eu tô com 2 aberto aqui, ó, tá vendo? Então eu posso fechar um e ficar só com um aqui embaixo aqui, ó, né? Então vamos lá. Primeiro aqui é o D20. D20 tá com valor de 8 ali, né? Que é nossa linha da subtração. Vou deixar ali mesmo. D24. D50. Nosso D24 ele é uma double word, né? Ele não tá zerando. Tá um detalhe aqui, tá? Eu tô. Pra mim, é uma outra coisa que eu ainda não falei, né? Eu tô usando aqui, tá vendo? Ó, é uma simples, né? Uma subtração simples, né? E o resultado dela, eu tô jogando aqui numa double word, tá? Então, para isso dar certo, tá vendo aqui, ó? Tá o valor de 8 aqui, né? Na word, né? E quando eu tô fazendo a subtração de double word, ele tá me dando um valor todo estranho aqui. Então, por que deu errado? Porque esse resultado aqui ele tem que ir para uma word, né? Uma simples, né? Uma subtração simples, né? Mas como eu quero usar, né, esse resultado, então aqui em cima eu vou ter que jogar para double word também. Então vou ter que desligar meu simulador, colocar um D aqui na frente, double word, dar Enter, F4 eu vim aqui e me compila. Tá, então pode ver que agora deu certo. O D24, ó,
D24, tá vendo? Ó, menos 8, menos 8, tá? E aqui vai ser nossa simples aqui, nossa subtração simples. Então eu vou subtrair aqui, ó, se eu colocar menos 8, né? Deixa eu colocar aqui para double word. Colocar 8 para poder zerar. Aí vai. Só vendo aqui o que está acontecendo. D20. Não, tá certo. É isso mesmo. D20, ó, tá, o D20 tá aqui. Deixa eu mudar aqui esse. Aqui eu vou usar um D200 para ficar diferente. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa subtração, porque é aquilo que nem eu acabei de falar. Você fica repetindo os registradores da linha de cima, aí vai dando isso que é o problema, entendeu? Então sempre eu posso falar, tem que sempre numa subtração que nem aqui quando eu tava fazendo aqui na subtração, né, de double word, né? E aqui embaixo, né, deu problema, né? Como eu tava usando alguns endereços lá em cima, né, de uma adição simples, né? Aí ia dar problema aqui embaixo aqui. Então eu vou deixar assim como eu já mostrei a adição. Aí fica só a subtração. Tá, agora vai. D22. Então o nosso D20 aqui é uma double word, então eu posso colocar 1.000.000, 500.000. Só que é o D200 que eu coloquei ali. Só que ele tá para Word, né? Então eu tenho que jogar para double word. Agora vai. Tá, então eu tô subtraindo aqui, no D22 eu não tenho nada, então eu vou subtrair aqui 499.000. Só que também ele não tá para double word, eu tenho que mudar aqui, ó. Tá, então vai sobrar 1.000, né? Daí eu posso no D30 colocar um valor aí de menos 1.000, né? Só que tem que colocar para Word, meu Word sumiu que eu dei um ESC sem querer. Tá, então como aqui tá, eu tô usando aqui uma double word, né? Então não posso colocar em word, né? Tem que ser em double word. Tem uma travadinha aqui. Pronto. Tá, ele tava em stop o watch aqui, por isso que não tava aceitando os valores, tá? Você aperta com o direito, dá um start. Então vou colocar aqui menos 1.000. Tá, então dá 2.000, como é uma subtração, né? Se eu colocar 1.000, ele vai para dar zero, né? Então é 1.000 menos 1.000, né? Dá zero. E no caso aqui vai dar os 2.000. Tá, então essa aqui é a subtração. Vou fazer uma divisão, né? Para fechar aqui. Eu vou apagar tudo. A multiplicação é a mesma coisa, tá? Então mu, escreve mu,
Eu vou multiplicar o valor de D0 com D2 e jogar em D4. E agora eu vou multiplicar... Vamos fazer uma double word, né? Multiplicar o que tiver em D10, jogar em D10 e D12. Não, vou multiplicar por uma constante, né? E jogar em D12. E aqui fazendo mais uma double word. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o D12 ali, tá vendo o D12 aqui que é o resultado? Vou fazer dar errado aqui. Vou fazer uma multiplicação simples, né? Do D12 com o D20 jogar em D20, D30. Teoricamente é para dar errado, né? Porque aqui tá saindo de uma double word, né? E vai lá para uma word simples, então o valor aqui tem que dar negativo. Vou apagar aqui, vou começar do zero, D0, D2, D10 e D20. Na minha simples ali, né? Então vou colocar aqui 6 vezes 2, vai dar 12. Agora na nossa double word eu vou colocar aqui para double já. Eu vou colocar aqui 50 mil, né? Viu que ó, nosso D12 ali já dá um valor negativo, né? Então não tem como eu usar um valor o resultado da soma, multiplicação ou divisão, né? De uma double word para uma simples, né? Para um word, né? Vou falar de uma multiplicação ou divisão ou subtração de 32 bits, né? Para rebaixar para 16 bits, né? Então não tem como, né? Então isso aqui era certeza que iria dar errado, tá? Bom, para fechar aqui, né? Então acho que eu acredito que a multiplicação deu para entender, né? Multiplica esse por esse, né? E joga aqui. Tem a multiplicação aqui, né? Do D10 com a minha constante, né? Então multiplicou por 2 e jogou em D12, né? E aqui só ficou negativo porque eu estou trabalhando com uma instrução de 16 bits, né? Essa é de 32, né? Que é a double word que eu estou falando do início do vídeo. E essa aqui é uma instrução de 16 bits, né? Nos manuais você não vai encontrar double, quer dizer, você vai saber que vai estar escrito double lá, né? Mas geralmente você vai encontrar 16 bits e 32 bits, né? Aí só lembrar, 16 bits vai até 32.768 e 32 bits ultrapassa isso aí, tá? Aí você consegue trabalhar com valores acima de 1 milhão e pouco. Para fechar aqui, acho que já está bem longo, né, nosso vídeo. Eu vou fazer a divisão, tá? A divisão bem rápida aqui para não extrapolar o tempo aí do vídeo. Então, divisão, a mesma coisa. Eu vou dividir o valor que está em D0 por D2 e jogar em D4. Aí eu vou fazer uma divisão de 32 bits, né? D né? O que tiver em D10, vou dividir por uma constante 2 e jogar em D12. E uma outra divisão, uma divisão de 16 bits, né? Vou dividir o que está em D20 por D22 e jogar em D24.
Então, D0 aqui é simples, né? Então vou dividir aí 12 por 2, né? Vai dar 6. Vou dividir 1000, né? Vai dar 500. Aqui como é uma double, né? Posso colocar aqui, por exemplo, 100 mil. Vai dar 50 mil, né? E aí eu posso dividir aí o D20, né? Vou dividir por... ficar 50 dividido por 2. Aí vai dar os 25, tá? Só fechando aqui, né? Essa foi a divisão, né? Então só fechando o vídeo. Agora eu vou fazer uma última... um último exemplo, né? Então eu vou multiplicar, eu vou fazer tudo 32 bits, tá? Então, e vou fazer no final 16 bits. Então eu vou pegar, multiplicar, então eu vou demu, vou fazer tudo constante, tá? Vou colocar um valor, vou colocar umas words, né, que é melhor. Umas variáveis. 4. Ao que tiver em D4, eu vou dividir, tá? Div. Vou dividir o D4 por D6 e jogar em D8. E vou adicionar um ADD, né? Tá vendo que eu tô fazendo coisa errada, né? Porque tá vendo? 32 bits, 32 bits. Tô fazendo uma aqui de 16, mas eu tô fazendo pra ficar errado mesmo, pra você saber que não dá certo, tá? O valor de D8 eu vou somar com o valor de D10 e jogar em D12. Vou compilar aqui. Tá, então D0, vou colocar aqui um valor de multiplicação. Então vou multiplicar aqui. Tá? Esqueci de colocar a double word aqui. Meio milhão. Eu vou multiplicar por 2. Aí vai estar. Vou dividir por 2. No D8. D6 aqui, eu coloquei D8 e D6. Deixa eu apagar aqui para não ficar melhor. Ficar por 2 aqui. Só que nosso D6 não está aceitando o valor. Porque é double. Porque é uma double, por isso que não está aceitando. Deixa eu ver por que não está aceitando. Double word. Deixa eu colocar um valor menor aqui para ver se ele vai aceitar. Vou colocar 50. D4, D6. Vou fazer um teste aqui. D2. D8. Não era para ele estar aceitando eu inserir valor no D8. Deixa eu só separar as linhas aqui. Vou mudar aqui, colocar um D60.
Eu acredito que ele estava aceitando colocar o valor no D8 por causa da instrução aqui de baixo, tá vendo? Mas vamos lá. Multiplico por 2, dá 1 milhão. Por 2. Eu divido de 60 por 2. Agora foi. Então, tá vendo aqui, ó, que o valor do D8, né? Ele tá bem errado aqui na linha de baixo, porque eu vim aqui com umas duas instruções de 32 bits, né? E aí eu tô fazendo uma adição com uma instrução de 16 bits, né? Então eu tenho que mudar essa instrução para dar certo, tá? Então, sempre prestar atenção nessa relação aqui, tá? Agora eu fiquei encafuçado porque o D6 aqui não foi. Eu vou fazer um offline, né? Offline que eu falo, eu vou finalizar o vídeo e eu vou ver aqui que. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho antes de finalizar o vídeo. Com 32 bits aqui também. Não sei se é por causa da instrução de baixo que ele não foi. Realmente ele não foi. Agora, por que esse D6 não foi? Eu não sei. Não... Porque para ele não ir, só se o valor do D4 estivesse pulando, né, o D5 e chegando no D6, entendeu? Só assim para ele não ir, para ele não aceitar o valor, né? Apesar que ele só tá com 1, 2... vai estar com 1 milhão aqui. Deixa eu colocar um valor maior aqui. 2 milhões 53. Bom, vou finalizando por aqui, né? Acho que o vídeo já está bem longo já, quase 40 minutos. E aí se tiver alguma dúvida, né? Se postar nos comentários aí. E eu vou finalizar o vídeo aqui, vou entender o que está acontecendo aqui, porque não era para estar assim, né? Qualquer dúvida, posta nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida assim que eu falo relacionada a Delta ou Mitsubishi, que são as duas marcas que eu mais domino, né? Pode postar nos comentários aí que eu tento ajudar da melhor forma, né? Possível. Obrigado mais uma vez e até a próxima.